bem-vindos a este Seara do Oceano aqui. Bom, o tema de hoje, amar-se e respeitar-se, originalmente ele estava com o tema, o nome estava amar-se é respeitar-se, tá? Que é ao contrário, tá? Porque quem se ama, ele também se respeita. Ou primeiro se respeita e depois se ama. Né? Nada melhor do que esses temas, né? Quando a maioria dos nossos palestrantes, eles já vivenciaram ou vivenciam antes de dar esse tema aqui. Passar por essa experiência. Que isso é o mais gratificante quando se dá uma palestra ou se fala sobre algum tema. Né? E como o irmão Jonas ali fala também, a mente aberta. Essa mente aberta, na realidade, nós temos que ter ela, na realidade, para tentar receber novas informações e refletir sobre os nossos atos, sobre o nosso passado. Tá? Por que a mente aberta? Para eu ter a possibilidade de eu me analisar mesmo sobre os meus atos, sobre as minhas atitudes, sobre o meu modo de, como eu penso que é amar, ou que é respeitar-se. Tá? Então, se eu não tenho uma mente aberta, é a mesma coisa que um copo cheio de água. Ele está sujo, essa água, vamos supor. Tá cheio. Como é que eu vou limpar esse copo sem eu derramar isso tudo? Sem eu esvaziar ele todo e colocar? Quer dizer, a nossa mente é assim, a gente funciona assim. É o nosso comportamento, nós temos atitudes, nós temos sentimentos. Então, para eu trocar isso, então eu só tenho que colocar coisas ao contrário. Tá? Vamos supor que só aconteça coisas ruins na minha vida, eu tenho que procurar algo que me faça mais feliz, melhor. Eu encher esse copo dessas felicidades, para aí eu diluir essas minhas contrariedades que tem. Tá? Alguns anos atrás, eu trabalho na área da informática, com sistemas, e há anos atrás eu trabalhava muito, começava às 7 horas da manhã e terminava às 23 horas, meia-noite. Isso era de segunda a segunda-feira. Tá? E aí não tive muito tempo com as minhas filhas, hoje já são adultos, já tenho uma neta. Então eu perdi muito tempo nesse trabalho. Tá? Até que um dia, uma amiga me disse assim, Lothar, você precisa mais valorizar o teu trabalho. O teu trabalho é ótimo, as pessoas gostam, mas elas estão te explorando. Tá? Então, aí eu fiquei refletindo, isso levou muito tempo. Mas como eu ser melhor, ter mais valor no meu trabalho? Como é que é isso? Como é que eu faço isso? Tá? Na verdade, na área profissional, que é um pouquinho diferente da área pessoal, na verdade é realmente eu colocar para as pessoas o quanto que vale o meu trabalho. E na vida pessoal é eu colocar de uma forma respeitável, que elas me respeitem das minhas atitudes, das minhas conclusões, das minhas visões, tá? Que pode estar completamente errado. Mas essas pessoas, vamos dizer, os senhores poderiam estar discordando de mim, tá? Mas nós temos que ter o respeito de aceitar, refletir e de alguma maneira de conduzir isso para a gente em conjunto refletir sobre isso. Tá? Porque se eu determino o meu ponto de vista que ele tem que ser implantado, ele tem que ser feito, tá? Então eu estou sendo egoísta, egocêntrico, porque o que vale é só a minha posição e não a sua, a dele. Porque todos nós podemos estar errados, ou todos nós estamos certos também, mas depende de como a gente encara as coisas. No trabalho, ou maneira de lidar com as pessoas, todo mundo tem um jeito de fazer isso. E todo mundo pode acertar, como também pode errar. Tá?
Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele pergunta, né, onde está escrito a lei de Deus? A resposta, na consciência. Então, dentro da minha consciência, da consciência dos senhores, que está escrito as leis maiores da natureza, que são as leis de Deus. Então, lá é que está dentro o discernimento que nós temos, o que é certo e o que é errado. Tá? Para determinar se algo está errado para mim, é porque ela passou, ou ele passou, dos seus limites em relação ao que eu tenho de conceito sobre isso. Ou que isso me fere, isso me machuca, tá? Então, isso tudo está dentro da consciência, tá? Então, na questão 629, que diz o seguinte, a pergunta, né? Que definição se pode dar à moral? O bem e o mal, né? Resposta. A moral é a regra de bem proceder. Quer dizer, então se a lei está dentro da minha consciência, então a moral, eu sei o que é correto e o que é errado. O que eu devo fazer corretamente para as pessoas e comigo também. E aí vem a autorreflexão, o auto-amor, de eu me refletir se eu estou fazendo as coisas certas. Isto é, de distinguir o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, se eu tenho certeza que o que eu estou fazendo, e isso é bom para você, isso é o correto. Mas pode ser que para ele não seja. Por isso, nós também temos, alguns de vocês devem estar participando nas quintas-feiras, aquele curso do SSO Emocional, que ali se aprende os comportamentos de cada indivíduo, de cada pessoa. Que para alguns, as pessoas têm certos comportamentos diante de certas visões. Tá? E todos eles estão corretos. Tá? Então, aqui, por isso eu falei, porque para uma pessoa pode ser que esteja correta e para outra não esteja. Né? Na questão 630, como se pode distinguir o bem do mal? A resposta. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. Então, se já está dentro de mim, eu já sei o que é bom e ruim. Tá? O mal, tudo o que lhe é contrário, assim fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Depois nós temos na 631, tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem do que é o mal? Resposta, sim, quando crê em Deus e o que quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Aí vem aquela situação em que se diz para a gente não ultrapassar os limites, fazer o bem ao próximo até que ele possa afetar ele, chegar nos seus limites. Tá? E dentro disso, nós também temos que ter, dentro de se amar, nós também temos que ter a força de vontade de fazer a mudança, de se automudar, de refletir. Temos que também se envolver e temos que ter a atitude também de agir, de fazer acontecer. Porque não adianta ficar esperando que as coisas caiam do céu, isso não vai acontecer.
Ou pensar, eu tenho sorte. Não. Você tem que agir. Você tem que trabalhar, buscar, se envolver, ir atrás para que isso aconteça. Tá? E aí sim, o mundo, a natureza, ela vai se mover para que isso aconteça. Só que dentro disso, você também tem que ter fé. Acreditar também que isso vai acontecer. Tá? Aí essa fé, essa força que você tem de acreditar nisso, você cria um magnetismo que faz mover as coisas para que tudo aconteça para você. Que tudo dê certo. Tudo venha na sua hora certa e no lugar certo. Mas às vezes a gente tem tanta pressa que a gente quer isso para hoje. Ou até desejaria que isso tivesse sido ontem. Então, mas se a tua fé for verdadeira, o sentimento do desejo que você coloca de fazer isso, tá? De ter isso, tá? Então isso vai acontecer na hora certa que for possível para você, que você esteja pronto para para você poder usar isso. Porque nem sempre o que a gente pede, a gente está preparado para a gente usar. Eu vou citar um exemplo de um bem material. Tá? Aqui a gente está falando coisa mais abstrata, que é amar-se e respeitar-se, e a felicidade e estar em paz consigo mesmo também. Tá? Vamos supor, você pode até ganhar um carro, o mais moderno, mas se você não sabe pilotar ele, toda a tecnologia dele, você não consegue andar com ele. E assim também. Se você quer paz dentro do seu relacionamento, busca mais amor dentro do seu relacionamento, dentro da família, mais paz e assim por diante, tá? Mas nada adianta você pedir se você não faz a sua parte, você não trabalha para isso acontecer. Tá? Seria a mesma coisa eu acordar de manhã e começar a xingar o mundo inteiro, porque agora hoje de manhã está chovendo, amanhã de manhã faz sol e eu queria o contrário. Tá? Então não adianta. Você tem que estar em paz com tudo. Com tudo mesmo. Tá? E dentro desse amar, desse auto-amar, aí a parte de se respeitar, nós temos que se auto-perdoar. Tá? E também de aceitar-se quando a gente era. Ser sincero, verdadeiro. Tá? Principalmente ser verdadeiro em todas as suas ações. Hoje, em algumas situações, para muitos de nós é complicado isso. Porque às vezes a gente tem que esconder algumas coisas para as pessoas não verem. Outras a gente faz pequenas vingancinhas. Tá? Outros fazem aí, até todo o noticiário está aí, o que está acontecendo com o Brasil. Mas isso é só uma consequência, né? De tudo que já aconteceu lá atrás, cada um de nós. Porque se um de nós também estivesse lá em cima, também poderia estar fazendo isso também. Se você não se respeitar e aceitar isso. E também ter uma atitude positiva. E também saber escolher. Agora, saber escolher, às vezes pode complicar muito, dependendo da nossa situação que a gente se encontra dentro de um problema. Até nesse dia eu estava conversando com uma pessoa, estava colocando. É fácil eu direcionar um de vocês sobre um determinado problema que vocês têm, vocês me relatando ele, né? É fácil de eu direcionar uma direção para ele. Porque eu não estou vivendo isso. Porque se eu tivesse, talvez, dentro do problema dele, talvez seria uma tempestade dentro de um copo. Porque quando a gente está lá dentro, a situação é outra.
Porque às vezes a gente se fecha de tal maneira que não consegue mais enxergar nada, nenhuma saída, nenhum caminho. Tudo é problema. Tá? E aí, por isso nós temos aí, dentro aqui do Centro Espírita, tanto aqui no Oceano como lá em Blumenau, as conversas fraternas, para ajudar a tirar isso lá de dentro de nós. Para que a gente fale e coloque isso para fora e a gente mesmo ache uma solução. Uma solução correta. Que é tentar se amar, principalmente a respeitar. Primeiro a nós, porque se nós fizermos isso com nós, automaticamente nós vamos fazer para o próximo. Tá? Porque quem não se respeita também não vai respeitar o outro. Tá? Isso é evidente, é claro. Tá? E quem não se ama também não vai conseguir amar o próximo. Tá? E aí a gente vê muitas famílias que têm filhos que eles têm sérios problemas na educação com essas crianças. Porque talvez esses filhos não foram, vamos supor que a maioria diz assim, não foram planejados. Quer dizer, então tem que programar para eles virem, nascerem, haver a concepção, virem e depois a educação toda. Tá? E outros porque queriam uma menina, veio um rapaz, ou vice-versa. Tá? E depois, quando a criança está aí descobrem que o mundo mudou para eles, a rotina mudou. E agora? Eu não vou mais ter todas aquelas regalias, as festas, as viagens ou as folgas, eu não tenho mais. E aí começa um desleixo sobre a criação desses filhos. Isso são escolhas. Mas uma vez que foi feita a escolha, nós temos que ter a fé para seguir adiante. E se ela foi identificada por nós que é uma escolha errada, vamos tentar fazer o melhor que a gente tem na hora, com as melhores ferramentas que a gente tem, para construir um outro caminho, uma maneira melhor para isso. Porque senão a gente se perde. E se for as escolhas boas, né, claro, aí já vamos fazer mais escolhas boas ainda, tá? E quanto mais, tá? E também ser honesto dentro dessas escolhas. Eu escolhi esse caminho, a escolha foi errada. Eu escolhi errado. Primeiro ser honesto consigo mesmo. E depois, se for possível, confidenciar a quem nós erramos. Para que ele também saiba que você escolheu e que você está mudando de atitude. E essa mudança de atitude já vai fazer que o universo já comece a conspirar contra você. A favor de vocês. E dentro existe uma literatura do Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, que é um livro chamado Amor, Imbatível Amor. Tá? Eu só vou ler uns pedacinhos aqui para vocês entenderem como é que Joana de Ângeles diz sobre amar-se a si mesmo. Tá? Amar a si mesmo significa respeito e direito à vida, à felicidade que o indivíduo tem e merece. Trata-se de um amor preservador da paz, do culto aos hábitos sadios e dos cuidados morais,
espirituais e intelectuais para consigo mesmo. É sempre estar fazendo as melhores escolhas para si mesmo. Vende-se como espírito imortal, sem nunca deixar de respeitar, obviamente, o bem comum. Quando escolho amar mais minha família, dedicando-me inteiramente aos relacionamentos, cultivando a paciência e a tolerância, estou amando a mim mesmo. Quando escolho perdoar e deixar de levar comigo o peso de uma mágoa, estou amando a mim mesmo. Quando escolho aprender, buscando aprimoramento intelectual, nas áreas do conhecimento do meu interesse, estou me auto-amando. Quando me aceito como sou e vejo em minhas imperfeições situações temporárias, uma vez que me esforço para corrigir meus erros, estou amando a mim mesmo. Quando me dedico diariamente ao exame da consciência, à meditação, ao autoconhecimento, estou dando provas de amor a si mesmo. Essa questão também o Santo Agostinho também fala no final do dia, de nós refletirmos sobre todos os atos cometidos durante o dia e avaliarmos sobre isso. E buscar um entendimento sobre isso e tentar resolver isso, esse impasse daquilo que a gente acha que não é correto. É difícil de fazer isso. E eu digo isso, é difícil. Porque nem sempre se consegue se lembrar bem exatamente o que a gente fez tudo. E muitas vezes, de uma situação de discórdia, a gente vai tentar arrumar desculpas para aquela situação. Mas essa questão do Santo Agostinho não é eu arrumar desculpa porque isso ou por aquilo. E sim só refletir. Porque aquilo lá já aconteceu, eu não posso mais mudar. Não tenho o que fazer. Porque aquilo lá aconteceu. Então, o que eu posso fazer mais tarde, no dia seguinte, é, se foi uma ofensa a essa pessoa, é eu conversar com ela. Pedir perdão, explicar. Errei. E o melhor de tudo mesmo de tudo, é eu reconhecer que eu errei e que na próxima vez não vou mais fazer isso. Ou pelo menos tentar controlar para não fazer. Porque muitas vezes esse tipo de atos que a gente faz são hábitos já adquiridos. E esses hábitos é difícil de conseguir mudar. Você tem que ter persistência. Tem que insistir. Que é a mesma coisa do copo cheio, tá? Você tem que, no lugar desses hábitos, você tem que colocar outros. E melhores. Não daquele jeito. E não arrumar nenhuma desculpa por causa disso, por causa disso. Não. É simplesmente mudar. Ou não fazer mais. O auto-amor proporciona uma visão mais clara de quem se é, do que se deseja e do que não se deseja para si. Então, eu acredito que todos nós aqui, posso perguntar para qualquer um de vocês, perguntar o que não deseja, todo mundo vai ter a resposta. Agora, será que se eu mudar a pergunta, e você desejaria isso para uma outra pessoa? Provavelmente muitas coisas sim. Porque muitas vezes as pessoas no trabalho, a gente fala, às vezes assim, quando você se pega, você já está falando sobre aquela situação daquela pessoa e tu estás falando sobre ela. E estás fazendo julgamento. Recentemente eu me peguei também dentro de uma empresa
que existe muito assim uma atmosfera lá dentro que é de reclamar sobre alguma coisa. E de repente eu me peguei que também estava fazendo isso. E aí, corta. Eu não posso fazer isso. Então vou lá resolver. E ainda tem que alertar as pessoas que estão fazendo isso, delas pararem com isso e fazer, em vez de reclamar, vão lá resolver. É mais fácil. Aí acabou o problema. Assim também, dentro da família, em casa, com relacionamento, a mesma coisa. É difícil. Porque nem todas as pessoas estão abertas a escutar. Porque do corpo físico, o que mais se usa é aquilo que a gente só tem um. Que a gente tem dois, a gente não usa pouco. A gente usa muito a boca. Só temos uma boca. Ouvido, nós temos dois. Deveríamos usar muito mais o ouvido, tá? Inclusive a visão. Mas a visão também temos que tomar cuidado, que ela já julga a pessoa. Talvez da maneira como está vestido, da maneira como age. Às vezes essa pessoa nem é isso. É uma pessoa caridosa, humilde, ajuda um monte. Eu até vou citar um exemplo que eu até estava falando para a dona Sandra, quando a gente estava vindo para cá. Final de semana, no sábado, eu levei meus pais para passear em Camboriú, que já estava fazendo muito tempo que eles não saíam de casa. Aí levei eles para passear e aí mostrei também algumas coisas, inclusive os preços exagerados de alguns restaurantes também, para eles terem uma ideia de quanto custa um almoço. Porque eles estão acostumados em casa, ou os restaurantes lá perto de casa. Aí ficaram assustados com o que viram. Inclusive aqueles prédios altos, tudo. Tá, aí nós fomos, eu disse, vamos para o outro lado da cidade que nós devemos achar um restaurante que tem um preço mais justo. Aí andando, nós já estávamos no outro lado da cidade e de repente a minha mãe disse, aqui tem um restaurante, ó. Tem buffet livre e espeto curito. Preço ótimo. Fomos lá. Fomos bem atendidos, um restaurante bem diferente. E comida bem gostosa. E aí no final nós estava saindo, eu fui pagar e eles estavam na porta. E eu vi que eles estavam conversando com um senhor lá, né? Aí quando eu cheguei, aí esse senhor se apresentou como sendo o proprietário do restaurante. E esse proprietário ele é lá do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Encantado. E ele está há 1 ano em Camboriú, né? E aí ele comentou que trabalha a esposa dele e mais 2 filhos, um casal. Ele comentou para a filha, tá? Filha, você está vendo esse casal e aquele senhor que entraram, eles não são daqui, eles são alemães. A primeira vez que me senti assim, que não sou brasileiro aqui, né? Aí tá. E aí ele comentou para a filha, né? Você está vendo, aquele senhor lá deve estar levando os seus pais a passeio. E aí ele comentou, e os meus filhos não fazem isso. Os meus filhos, eu tenho que levar para eles passear. Aí tá. Aí, só que me tocou, não por esse fato, porque eu já faço isso várias vezes, né? Mas pelo fato, assim, que a gente, às vezes, é alvo de exemplo, a gente nem sabe. Nós fomos alvo de exemplo lá. Só que ele contou para nós, senão nós nem saberíamos, tá? E quanta coisa que a gente faz, a gente serve de exemplo para alguém. Teve uma vez, muitos anos atrás, até hoje não sei porquê, teve um cunhado meu que ele morava em Lages, e numa visita que nós fizemos, chegamos lá, esse homem só estava reclamando, ele estava quase perdendo o carro dele, a casa, não tinha poucos móveis, o que tinha ele começou a vender para pagar as dívidas, estava péssimo financeiramente. Então, simplesmente para baixo, completamente. E só que ele é um senhor que gosta de conversar muito.
Nós ficava até as 3 horas da manhã conversando. E era edificante isso, tá? E nós ficamos 2 dias lá, um final de semana, conversando, tudo. E fomos embora. 6 meses depois, a gente fez outra visita a eles, tá? Aí esse homem estava completamente mudado. Tinha carro novo, mobiliou a casa do jeito que a esposa queria. Ele estava super feliz. Aí eu perguntei para ele, o que aconteceu? Aí ele só disse, de uma frase que você me falou que me chamou a atenção e eu fiz isso. Aí eu disse, sim, mas o que eu falei? Ele também não conseguiu mais se lembrar, porque já fazia anos depois, né? Ele não conseguiu mais. Tá? Só que ele pegou uma frase, tá? E foi atrás. Ele teve a atitude e a fé para seguir. E ele fez a mudança. Agora imagine se a gente fizer isso para dentro de nós mesmos, aqui dentro. Para tentar ser mais feliz. Chegar de noite em casa, se deitar na cama, no travesseiro. Que dia gostoso hoje, agora eu vou dormir. Não ficar pensando que amanhã tem que fazer isso, ou pagar isso, ou porque fulano falou isso, ele ficou bravo, não sei o quê. Então como ficaria melhor a nossa vida? E para conseguir isso, essa paz, temos que fazer 2 coisas. A gente tem que se respeitar, e respeitar o próximo, e também ter a postura de respeito com as pessoas. E de amor. Porque só amor consegue mudar essas coisas, senão não consegue. Nada consegue mudar. Difícil. Falando sobre amor, eu estava assistindo um Amor e Fé. Assistindo um vídeo. O nome dessa pessoa é a doutora Mônica. E ela é de São Paulo. E ela conta nesse vídeo que ela e uma amiga dela, que também é doutora, eles foram visitar um lugar em São Paulo que eles chamam de rancho, que é tipo um sítio onde eles acolhem todos os tipos de animais que ninguém mais quer. Tá? Então ela conta lá que tinha elefante, tinha girafa, cavalos, leão. Ela disse ali, até não era brincadeira, mas ela disse assim, até uma galinha do terreiro que sobreviveu, que também está lá, sofreu muito, mas está lá acolhida lá, tá? E aí ela conta o caso de um leão que ele era de um circo, e esse leão, ele estava numa jaula, uma jaula maior, mas ele tinha muito ódio do ser humano. Qualquer que chegava perto, ele avançava, até o tratador, tá? Ele avançava. De tantos maltratos que esse leão sofreu na vida, porque arrancaram todos os dentes dele e as unhas das patas. Para que quando ele atacasse, porque era de circo, se atacasse ele não fizesse mais nada. Não, nem com os dentes nem com as unhas. Então não podia ver nada. Aí o que essa Mônica conta? Que a amiga dela soube desse caso, ela se postou na frente da jaula dele, né, e começou a fazer uma oração. Eu não me lembro agora o nome dessa oração. Começou a orar para esse leão. E a doutora Mônica diz que esse leão, ele uivava bem alto, e conforme ela inteirava mais nessa oração, cada vez mais, ele abaixava. Até que ele parou. Tá? E aí, como ela tinha que dar, eu não sei se era entrevista ou uma palestra lá, aí essa mulher, ela foi para lá, e o leão ficou mais calmo, e ela começou a orar de novo ali, tá? E aí a doutora Mônica disse o seguinte, enquanto que ela estava lá orando, daqui a pouco ela escutou muitos animais que estavam ali presos,
gritando ou uivando do jeito que cada animal sabe fazer. Aí no final da oração ela disse, você viu que os animais pareciam que estavam reverenciando a você? Todo mundo estava respondendo. Aí ela disse, não eram eles. Eu estava reverenciando a eles, emanando um amor que eles pudessem aceitar esse amor para eles. Que tinha aqui um ser humano que eles podiam confiar. E o leão, ele, daquele jeito que ele estava, ele aceitou essa mulher. Porque ele não, quando chegava perto, ele avançava, tá? Queria pegar o ser humano. Por causa dos maus tratos que ele sofreu na vida. Então a única mudança é realmente o amor. Você mostrar. Tá? E cada um de nós consegue fazer isso. É só querer. Eu quero fazer a mudança. E aí também tem assim, aceitar-se e perdoar-se, né? Isso é bem forte, um sentimento bem forte e uma atitude muito respeitável. Mas isso também prova que eu também tenho um valor nesse mundo, nessa natureza, diante de Deus. Pode ser que diante dos senhores eu possa não valer nada, ser um insignificante. Mas se eu tenho essa atitude dentro, tá? Em algum momento eu sou direcionado para algum lugar que as pessoas pensam e têm as mesmas atitudes que eu. Porque às vezes a gente está num meio e a gente serve de exemplo, de mudança. Porque não pense porque eu estou aqui na frente falando, talvez seja uma pessoa boa. Eu também tive meus entraves com meus pais. Eu não conseguia conversar com eles direito, há anos atrás. E hoje eles dizem assim, hoje o Lothar mudou. Hoje nós conseguimos conversar com ele. E ele com nós. Há anos atrás não existia isso. Nem conseguia abraçar meu pai. Hoje sim. Mas o que mudou foi a minha atitude. Eu quero mudar. Eu posso ser diferente. Eles não podem mudar. Porque a mudança depende deles. Mas eu tenho que mudar em relação a eles. E se eles quiserem mudar em relação à minha atitude de mudança, aí eles também mudam. E é o que está acontecendo. Assim acontece dentro do CEIU, acontece aqui dentro do CIAN, acontece também em cada casa dos senhores. Se você muda de posição, você muda de atitude, eles também vão mudar. Mas não espera assim, eu mudei hoje, amanhã eles vão mudar. Não. Isso pode levar anos. Isso também levou anos. Como eu conheço uma pessoa que disse, o Lothar não é homem, porque ele não toma cerveja. Sim, agora para eu ser homem, eu tenho que tomar cerveja. Tenho que tomar bebida alcoólica. Ficar embriagado, ficar meio fora, grog, sei lá. Eu não gosto. Eu gosto mais de sentar lá e conversar com as pessoas. Mas, dentro dessas conversas também, nós não temos assim conversa que, às vezes, são edificantes. Porque anos atrás, eu visitava uma família, quando eu chegava lá, eles falavam só em doenças, só em tragédias, porque assistiam um jornal regional, aí o jornal só mostra a tragédia. E é roubo. Até que um dia eu disse, eu não venho mais aqui visitar, porque eu não gosto desse tipo de conversa, eu não sei sobre isso, eu não posso opinar sobre isso. Eu prefiro não ver isso, porque
quanto mais eu vejo, mais eu atraio isso também para mim. Porque eu começo a criar uma força interna, uma fé, uma crença sobre isso, e isso vai acontecer. Isso vai atrair. Isso é a mesma coisa assim, você quer buscar um emprego, e você vai atrás, uma hora ele vai aparecer esse emprego que você quer. Pode ser que demore, mas vai aparecer. Atitude e fé. Agir. Agora, se eu não tenho isso, fico esperando, não vai acontecer. E também não fique esperando que as pessoas mudem. Mude primeiro, nós temos que mudar para eles mudarem. Pode ser que também não mudem, tá? Mas em algum momento eles vão chegar e dizer assim, não, mas fulano mudou, ele está diferente. Agora dá para conversar, agora dá para ir lá na casa deles, visitar. Porque vocês também devem ter parente que vocês chegam lá, tem que ser vapt-vupt, né? Vai, cumprimenta, o almoço, toma café e já vai embora. Porque não dá para ficar muito tempo. Isso é horrível. Bom é aquele que você chega e não tem mais hora para sair. Quando meu sogro ainda estava encarnado, aos domingos nós saíamos às 22 horas da casa dele. Tá? Aí eu dizia, tchau, eu dava a mão, tchau, seu Beppe. Aí ele dizia, já vai, Lothar, mas ainda é cedo. Toda vez ele falava isso. Toda vez. Ainda é cedo. Passava sábado e domingo só conversando. E não só reclamando. Às vezes ele começava a reclamar da aposentadoria dele, do governo, mas isso era tudo justificável lá para ele. Mas tinha outras conversas também interessantes. Edificantes. Exemplos de vida. Né? E eu acredito que os senhores também devem ter isso também. Às vezes esses pequenos exemplos nos fazem aflorar grandes atitudes para a gente mudar. Essas coisas pequenas que nos fazem vibrar dentro para a mudança. Porque uma mudança drástica nem sempre é bem-vinda, porque aí muda tudo. E a gente sabe que tem algumas pessoas que não gostam de mudança nenhuma. E tem gente que adora. Mas a atitude e a fé a gente consegue. E tem sempre alguém que vai nos apoiar. A gente não está sozinho. Se não for da família, vai ser alguém no trabalho, vai ser um amigo, vai ser alguém aqui do Centro Espírita. Algum lugar a gente encontra alguém que nos ajuda. E mesmo assim, se a gente se achar nesse sentido que não tem ninguém, dentro das nossas orações, nós também somos atendidos. Até nós estávamos conversando, quando nós estávamos vindo aqui, como uma oração à distância faz efeitos benéficos para quem está enfermo. Estava contando lá para a dona Sandra, tem uma senhora que está com câncer na bexiga, lá em São José, e ela já fez 2 vezes raspagem e está indo para a 3ª. E aí ela não conseguia marcar consulta médica e muito menos a quimioterapia. Tudo pelo SUS. Ela não tem condições. E depois das vibrações, ela conseguiu a consulta, conseguiu fazer a quimioterapia. E já fazem 4 semanas, acho que já. E agora ela está bem, melhorando, sem dores. Talvez ainda vai ter que fazer raspagem, mas não sei. Porque muitas vezes a gente também precisa do médico terreno também. Porque temos que passar por isso. Mas, com fé, a gente pode ser que não precise. Assim, muito obrigado, que vocês tenham uma boa semana e muitas reflexões. Esvaziam as suas mentes e esvaziam também os copos. Para que
os exemplos que vocês têm nas suas casas possam servir para alguma coisa. A se melhorar e buscar um motivo motivador para seguir adiante. Obrigado.